só para a gente dar uma repassada. São quantos discos do Mauaca? São 7 discos. 7. E 3 DVDs. Tá, a gente consegue falar um pouquinho de cada um deles, assim, da característica principal de cada um? Então, o primeiro disco, que a gente chama de Mauaca Plus, porque ele vinha junto com uma faixa multimídia, que era falando sobre a pesquisa, né? Ele tem músicas de vários lugares, que são músicas, algumas que a gente canta até hoje, como Zemeratik, que é uma canção hebraica. O Rotarukoi, que é uma canção japonesa. E é meio uma primeira viajada pelo mundo, assim. O segundo disco chama astrolabiotucupira.com.brasil, que foi quando a internet estava explodindo, entre 99 e 2000. E aí a gente pensou nessa história de um astrolábio internetico, né, que vai capturando essas músicas, né? Então a gente também trouxe músicas que estavam relacionadas com povos que vieram para o Brasil. Então começava com essa Coitiangaré, que é a música indígena dos Paité Suruí. Mas passava pelos italianos, pelos espanhóis, pelos japoneses, enfim, por várias populações que chegaram ao Brasil. Então era meio que um astrolábio sobre esse Brasil multicultural, esse Brasil multitado, né? Um pouco essa ideia, porque também era a questão lá do descobrimento dos 500 anos do Brasil e tal. Então a gente até meio questionava isso, porque falava, esse Brasil não é uma coisa só, né? São muitos Brasis que tem dentro aqui, né? O terceiro disco, que é o Pra Todo Canto, né? Mauaca Pra Todo Canto, esse a gente se baseou muito na ideia das mandalas, desses cruzamentos entre as músicas. Então tinha uma música espanhola que de repente virava um baião, tinha uma música japonesa que se misturava com uma cantiga de niná brasileira. Então a gente começou a fazer esses entrelaçamentos através dos arranjos. E como se fossem mandalas, né? Que elas vão meio as cores vão se mesclando e vão se transformando em outras formas, mas tem essa coisa circular. Então a gente trabalhou muito sobre músicas da cultura popular, não só do Brasil, mas de outros lugares, que tinham esse elemento circular, né? E esse foi um disco realmente que tem uma capa linda da Cecília Borelli, com umas mandalas que ela fez na mão, assim, com tecidos, uma coisa belíssima. E aí a gente usou muito esse conceito, né? E aí também, essa ideia de músicas de vários lugares, né? Mas também trazendo essas fusões, né? Depois veio o DVD japonês, o Ikebanas Musicais. Porque eu tinha ganhado um koto, que é um instrumento, uma cítara japonesa, na primeira formação, e eu comecei a estudar esse instrumento com uma japonesa, Tamiki Tahara, e ela me deu várias aulas e eu aprendi várias músicas. A gente começou a fazer um trabalho com a Fundação Japão, ela nos convidava para fazer apresentações, e aí gerou um espetáculo chamado Ikebanas Musicais. Ele não virou disco, mas virou DVD, que também são canções japonesas mescladas com músicas brasileiras, que é um disco um material belíssimo. Aí depois a gente fez o Inquilinos do Mundo, antes a gente fez o Rupestres Sonoros, que é o disco que é o Canto dos Povos da Floresta, que aí a gente tem músicas dos Kaxinawá, dos Paité, dos Icolei, dos Kayapó. Aí foi parte da minha pesquisa de mestrado, onde eu reuni várias canções e fiz arranjos relacionados com as pinturas rupestres da Serra da Capivara e de Monte Alegre. E esse show é belíssimo, foi o show que a gente foi para a Amazônia e tal, e é só com cantos indígenas e algumas composições minhas inspiradas em nomes de povos indígenas. E aí sim a gente fez o Inquilinos do Mundo em 2013, e esse faz esse trabalho sobre o repertório, as pérolas musicais que ficam na memória das pessoas que têm saído dos seus lugares de origem, sejam eles exilados, refugiados, imigrantes, pessoas nômades. Então aí a gente traz cantos que vêm de um canto
em aramaico, que vai lá para a Espanha e vira um canto flamenco, uma canção de fronteira mexicana, os cantos dos povos ciganos, né, dos Balcãs, da Índia. Aí a gente foca nessas músicas em movimento, que é também um espetáculo belíssimo, que também tem DVD, saiu CD e DVD junto. E por fim, o mais recente, não o último, espero que não seja o último, é o Namá Parirê. O Namá Parirê é um disco que retoma os primórdios do Mauaca, que é quando a gente tinha só as vozes. E aí, então, a gente reuniu as cantoras, então a gente fez arranjos com cantos femininos, mas só voz e percussão. Não tem o resto da banda. Então, aí é um espetáculo mais intimista, que foca muito nessa temática, cantos feitos por mulheres, cantos de trabalho, como as panadeiras, que são o canto das padeiras na Espanha, e músicas que remetem a esse universo feminino, das tabaqueiras lá do sul da Itália, das caixeiras do Maranhão, enfim, de figuras, mulheres, coletivos de mulheres que tem as suas demandas, suas reclamações, as suas dificuldades, os seus amores, passa por Finlândia, enfim, é um repertório belíssimo. E esse é o trabalho mais recente que a gente está fazendo alguns shows, então basicamente são esses. Ufa, que coisa boa! Eu fico feliz, porque eu tive um apanhado geral do Mauaca, né? É bom quando a gente encontra o ídolo e consegue ter assim, um apanhado geral daquilo que a gente ouve, mas que a gente imagina como foi construído, mas não tem certeza. Magda, algum outro aspecto, alguma outra questão que você gostaria de abordar, que eu não tenha levantado, alguma questão que você queira... Tem só, como eu falei, né, no Rupestres eu tive essa minha fase compositora, né, e eu sou autora também de trilhas sonoras, né. Eu musiquei os poemas dos Lusíadas, naquela grande montagem que a Ruth Escobar fez em 2001, que foi uma honra, né, imagina, musicar Camões, foi uma responsa, assim, altíssima, e ficou, modéstia à parte, ficou muito legal. Eu fiz essa trilha em colaboração com várias pessoas, com a Cíntia Zanco, com a Regina Machado, com Ramiro Marques, Itamar, várias pessoas do grupo Mauaca também trabalharam comigo, e era a direção do Yakov Hillel, né? Então foi um trabalho assim de fôlego, que eu fiz 1h30 de música, né, em menos de 3 meses, e eu acho que é um trabalho bastante consistente. E fiz várias peças para Dom Quixote, pro Moreno, do Bombril, né, com o Fábio Namatani na direção. Fiz para 3 trilhas para a Companhia da Tribo, que é um grupo que faz peças para criança, infanto juvenil. E recentemente eu fiz a trilha de um espetáculo que estreou no Pavilhão Brasileiro em Dubai, naquela exposição que eles fazem, né, a cada 2 anos, que é em cima da trilha das cataratas, da lenda das cataratas. Então eu construí essa trilha, inclusive em parceria com Gabriel Levi, né, e aí foi feita com o balé Quasar, lá de Goiânia, um trabalho maravilhoso, assim, eles dançando em cima da água, sabe, no espelho da água, e aí ficou uma trilha show de bola, assim, eu tenho muito orgulho desse, pena que esse trabalho não foi lançado, mas eu quero ver se eu até consigo lançar ele, porque ficou uma trilha muito legal, e esse eu gosto muito de fazer, trilhas, teatro, para dança. Tem com Antunes também, não é? Você não fez alguma coisa com Antunes? Isso, eu fiz As Troianas pro Antunes. Eu fiz a preparação vocal para os atores e atrizes do CPT, né? E fiz a trilha para As Troianas também. Eu lembro que eu tinha visto alguma coisa com Antunes. Então, eu gosto muito de trabalhar com teatro, assim, é muito trabalhoso, né? Porque o processo teatral, ele é longo, né? Mas eu adoro ficar acompanhando toda essa transformação, percebendo, entendendo os personagens, os climas. Eu curto muito isso, tem muito músico que odeia, né? Quer fazer uma coisa e pronto. E no teatro você tem essa coisa de você ir construindo junto, né? Mesmo que demore, depois no fim você quase enlouquece, porque você tem que fechar tudo voando, né? Mas esse faz parte do processo. E eu curto muito, assim, sabe? Pensar, quando eu fiz o Quixote com Carlos Moreno, eu acompanhei desde o primeiro ensaio, todos os exercícios que ele fazia para ir construindo o personagem, eu fui acompanhando. Eu levava os músicos para ficar improvisando e ele trabalhando, sabe? Eu curto muito compor para teatro e para dança. Então, assim, é uma outra faceta que eu acho que é menos conhecida minha,
mas que também de vez em quando aflora. Maravilha, maravilha. E esse trabalho da música eletroacústica, você consegue conjugá-lo com a coisa do desenho de som que você costuma fazer, trabalhos de desenho de som para alguns espetáculos. Como é que se juntam essas coisas? É muito interessante. Isso também é uma coisa que as pessoas confundem, né? O que é sound design e o que é desenho de som. O mesmo termo a gente vê, sound design, a gente vê para essas duas coisas. Ou você faz o sound design para um audiovisual, num filme, né? Esse conceito ficou mais famoso no cinema, que aí é como se fosse o diretor de som ali, o sound designer mesmo, ele vai ser o cara que vai chefiar todas as equipes do som, vai fazer um trabalho e finalizar o trabalho audiovisual. Tipo assim, vai escolher onde é que vai entrar esse som, onde vai entrar aquele, é mais ou menos isso? Isso, no caso do cinema, que é o sound design, ele é o sound designer, né, ele vai ser essa pessoa que vai coordenar, porque como é muito setorizado no cinema, fica um pouco... mais complexo, né? Mais complexo, é impossível não falar das outras camadas, vai ter a pessoa que vai gravar só o som direto, bati no microfone sem querer, né? Vai ter a pessoa que vai gravar só o som dos microfones dos atores, por exemplo, e a pessoa que vai editar só isso, só som de diálogo. O outro vai fazer só sons ambientes, o outro vai fazer só o som de ruído de sala, que é o Foley que a gente fala, né? Então, o sound designer é o cara que é coordenador, ele é o diretor de som. Vai coordenar todas essas personagens que fazem as várias etapas. Às vezes, num contexto mais independente, ou a gente que faz isso na guerrilha, né, com os parceiros e faz filme de maneira independente, a gente assume todas essas frentes, né? Às vezes você faz o som, você gravou o som direto, também vai gravar outras coisas. Então esse é um ponto de sound designer. Muitas vezes também se usa para quem cria sons para um filme, por exemplo. O filme é uma animação e só tem coisas que nada é muito concreto, né, no filme. Aí vai ter um cara que vai criar sons para isso. Também é sound designer. É um termo abrangente o suficiente para caber essas duas coisas, a pessoa que também vai criar, e aí é quase que um compositor mesmo, ele vai criar sons musicais ou não musicais, mas vai partir e fazer essa manipulação, esses sons. Então o termo ele tem essas meio que duas acepções no mundo do audiovisual, né? No mundo do teatro, quando você vê a pessoa, quem é o sound designer, ele vai projetar, vai escolher as caixas de som que vai escolher os equipamentos, qual microfone que vai, como vão ser microfonados os atores, qual caixa de som vai estar qual sinal de microfone, e aí faz esse trabalho de planejamento da operação de uma trilha sonora e do som do espetáculo, né? Do musical, por exemplo, é super arrojado isso, né? Tem as entradas de todos os instrumentos, enfim. No teatro também, que não é musical, que tem ali também tem esse trabalho, às vezes a voz do ator vai sair do meio, vai sair lá do fundo, e vai ter um efeito. Seria mais ou menos esse trabalho de sound design, né? Para teatro. E voltando um pouco para a questão da música eletroacústica, tem formação específica para ser um compositor, para ser alguém da área de eletroacústica? Exatamente. Lá, por exemplo, na Unesp tem um centro grande lá, o Estúdio Panorama, né? E o professor Flor Menezes lá. É curso de composição com especialização? Com ênfase. Com ênfase. Eu entrei no curso de composição. Em determinado momento... E você já entrou? Assim, você já entrou, já fez eu me matriculei pra composição, assim, né? Eu fiz o vestibular pra isso. Aí você entra e aí no meio do curso você escolhe se você quer fazer as matérias e tirar o título de compositor com ênfase em música instrumental ou em música eletroacústica. Como eu já era uma pessoa que pensava sonoplastias, já pensava tecnologia, gostava de editar som, já tinha trabalhado com essas coisas, foi um caminho muito natural para mim seguir essa escolha ali, né? Geralmente é como se fosse uma parcela um pouco menor e mais restrita das pessoas, né? Quem que vai se interessar muito em fazer música nesse contexto é um nicho, é uma bolha super, super pequena. Eu gosto de pensar que eu tenho esse pé ali, compus essas coisas, vira e mexe também tô fazendo composição desse jeito, mas também não é a coisa que mais dialoga com, entre aspas, o mundo real. É uma coisa meio nichada mesmo, né? De bolha, né? Bom, e tem uma história aí bacana que é você tem uma experiência boa com composição de trilhas sonoras para espetáculos. Sim. E tem alguns espetáculos que você fez, eu queria que você citasse dentre esses aqueles que você acha mais significativos, os trabalhos mais significativos para você como artista e que você poria, por exemplo, num portfólio para se apresentar. Para levar. Eu tenho um trabalho que foi muito interessante que chamava Siamesas. A peça chamava Siamesas, talvez eu desmaie no front. Foi uma criação também bem coletiva, né? Porque ela partiu de uma premissa muito interessante de duas irmãs siamesas que, na verdade, cada uma era de uma etnia de um país diferente.
E aí o contexto dos dois países era um contexto de guerra. Então existia toda essa dinâmica, enfim, né, bem maluca a premissa, a história. E foi uma criação que partiu do texto e trabalho em sala de ensaio de duas atrizes amigas minhas, assim. E aí elas chamaram 3 diretores para fazer a direção do espetáculo. Um diretor ia fazer uma parte, outra diretora ia fazer a metade e outro diretor ia fazer o final. Então foi um processo muito doido, né? Porque tava dialogando um pouco com essa coisa dos países diferentes, 2 visões de direção diferentes. E eu, quando fiz o trabalho, eu fiz não só a trilha sonora da música que acompanhava o espetáculo, mas eu fiz toda a parte de sonoplastia e paisagens sonoras da peça. E acho que esse que é o grande barato. É levar essa camada de composição pro mundo geral da realidade ali da ficção, né? Inclusive, chancelar o silêncio, né? Poder escolher qual cena vai estar em silêncio. Isso também é um uso do som, né? A gente às vezes não pensa desse jeito. Mas nesse caso foi uma das peças que eu achei mais legal de trabalhar, porque eu tinha a carta branca, assim, pra, tipo, fazer tudo do jeito mais doido possível, e a gente criou uma realidade ficcional ali muito interessante. E a outra peça também que tem um pouco a ver com essa abordagem de som, que chamava Os Atingidos, Tudo que Vive é um Relâmpago, do José Fernando Peixoto de Azevedo, né? O diretor, com a Ordinária Companhia, que a gente fez um teatro-cinema. Cinema, mas era meio teatro, era um teatro filmado e transmitido em televisões, então foi um trabalho muito interessante também de pensar também essas camadas de som do cinema pro teatro. Então tinha muito som lá que era, por exemplo, tinha cenas que era só a porta do carro que aparecia, e eu botava o som do carro ligando e batendo, e aí o que vinha na imagem era a cena do carro, e aí você olhava e era só a porta do carro, por exemplo. Então a gente fazia essa coisa ao vivo revelada do jogo de câmera, o jogo total, e esse uso do sound design. Nesse trabalho eu fiz a trilha, mas eu chamei de desenho de som geral, porque também foi uma coisa cinematográfica, né, nesse caso, assim. E daí pra frente eu fiz mais trabalhos de sound design de teatro, assim, poucas coisas de trilha sonora, fiz bastante trabalho de produção musical com outro grupo que é a Hora da História, e aí que já tinha composto trilhas pra eles, mas aí eu fiz um trabalho mais de produção musical, né? Foi muito legal também, né? Aí é mais uma outra frente do trabalho, que é a pessoa chama você pra resolver a música que ela já tem. Então, por exemplo, no caso tem a Camila Cassis e a Natália Grise, que são ótimas compositoras, atrizes e contadoras de história, e o trabalho que elas fizeram foi pensar pra eu fazer o arranjo e a produção desses arranjos, né? Eu pensei num arranjo assim, como é que você faria? Aí a gente escreveu os arranjos, pensou, então tem toda uma coisa aí nesse balaio que é produção musical, mas também com esse ouvido e esse olhar da tecnologia, já dessas ouvido mais voltado para a sonoridade, assim, não só para as notinhas da música, né? Mas eu queria que você contasse um pouco desse projeto, Cantos à Beira-Mar, que especificamente aborda a obra da Maria Firmino, né? É uma cachaça. Maria Firmina na minha vida é aquilo que a gente chama de cachaça, que é uma coisa boa, né? Que você não larga e que você se embriaga no melhor sentido, né? Até 2017 eu não sabia da existência de Maria Firmina dos Reis, né? Claro, muita gente no mundo, no país, mas é que é muito estranho que uma personalidade como ela tenha sido esquecida ou apagada, sei lá, subtraída mesmo da história da literatura brasileira ou mesmo das grandes personalidades, porque ela é muito mais do que uma escritora. Mas eu não sabia até 2017 da existência dela. Isso é louco, né? Porque eu me interesso por literatura, eu vou atrás. Mas também, se não se conta a história, como é que a gente vai saber? Maria Valéria Rezende, a escritora de Santos, que mora na Paraíba, no Nordeste, há mais de 40 anos, me chamou. Maria Valéria é meio que do Antigo Testamento, lá daquele tempo que eu era moleca da igreja. Sim. Depois eu fui para um canto, ela foi para outro, ela aparece a escritora premiada anos, décadas depois, e eu, essa pessoa que virou música. Reencontro Maria Valéria Rezende, João Pessoa, ela disse, tem uma tarefa, você não poderia musicar uns poemas de Maria Firmina dos Reis, que era homenageada do primeiro Mulherio das Letras, um movimento que nasce no Brasil, junto da Maria Valéria. Isso foi em 2017. E ela me deu essa tarefa de musicar. Quando ela me mandou uns poemas de Maria Firmina, em 2017, eu estava até no outro mundo, né? Do outro lado do mundo, eu estava no Japão. E ela me mandou, eu estava numa casinha muito pequena lá no Japão, tudo assim. Tudo muito minimalista, né? Eu estava ali dentro, né? E com um violão assim, totalmente silencioso. Mas quando eu vi aquele som, que coisa linda. E fiz 4 canções lá mesmo, engraçado, porque é como se começasse no outro mundo, né? Uhum.
O Japão para nós é outro É mundo. outro mundo. E aí mandei para cá e Jorge fez os arranjos, lançamos um EP em 2017 e 2019. Aí eu segui musicando. Em 2019 fizemos o Canto Saber-Amar. E os olhos, que olhos tão belos, esses olhos têm certo volver, que me obrigam a profundo cismar, que despertam-me um vago querer. Já toquei tanto o repertório desse disco. Esse ano farei de novo um projeto do Sesc do Rio de Janeiro. Outubro e novembro vamos fazer o mesmo repertório. É um disco que, pela força dela, dessa mulher. E aí eu fui me apaixonando cada vez mais. E fui estudar cinema também por ela. Se você quiser perguntar, já pode emendar. Vamos emendar, então vamos falar do cinema. Vamos falar do cinema. Então, Depois a gente volta para Ruth Guimarães, tá? o Canto Saber-Amar, ele foi o começo de uma ideia chamada A Viva Voz. Maria Valéria Rezende, quando viu as canções musicadas em 2017, eram 4, e o EP e tal, fizemos um show em João Pessoa, ela disse, nossa, a gente deveria seguir musicando mulheres esquecidas ou apagadas, enfim, essas mulheres que publicaram entre os séculos 18, 19, 20 e que não ficaram conhecidas, não entraram para o cânone. A gente poderia musicar, seguir musicando. Aí ela e a Suzana Ventura, que é outra escritora de Santos, mora aqui em São Paulo, aí elas fizeram uma pesquisa, assim, juntaram cerca de entre 40 e 45 nomes dessas mulheres e me passaram para eu selecionar pelo menos 10 para musicar. Musiquei entre 2017 e 2018 10 poetas, dentre elas a Maria Firmina, começamos, e Ruth Guimarães, sim, que é o segundo álbum desses 10. Então eu tenho 8 para fazer. Me diga como é que eu vou fazer 8 álbuns, mas eu quero fazer. Com certeza. Porque já está musicado. Com certeza fará. Carolina Maria de Jesus é uma delas, tem uma autorização da Vera Eunice. Enfim, é bem bonito. Assim nasceu o projeto A Viva Voz, né? Que é uma... Isso eu quero dizer dela... É uma força, é uma inteligência, eu me emociono, porque ela tem a capacidade a memória dela, a história dela, de suscitar na gente uma vontade de fazer o que precisa ser feito, sabe? Para que esse mundo seja melhor, porque ela só fez isso em vida. Aí eu pensei, eu quero contar essa história, eu quero fazer um documentário, isso foi 2020, primeiro ano da pandemia, que eu estive lá em Guimarães, no Maranhão. Quando a pandemia apertou, eu estava lá, na terra dela, onde ela viveu, né, entre São Luís e Guimarães. E aí fui vendo, aí depois eu falei, não, essa história precisa ser contada, mas muito bem contada em todos os aspectos. Inclusive, quem foi essa pessoa? A gente sabe da escritora, da professora, da abolicionista, mas a gente não sabe dela, exceto por alguns poemas muito íntimos, pelo que foi publicado do álbum dela, que ela chama de álbum, que era o Diário. E é esse lugar que eu quero, é nesse lugar que eu quero me encontrar com ela. Aí só com a ficção, né? Só com a ficção. E aí eu me dei conta, eu disse, não sei fazer ficção. Aí eu fui estudar. Comecei a estudar 2020, 2021, 2022, consegui fazer cursos presenciais de direção, fui para Cuba, estudei aqui na Academia Internacional de Cinema de São Paulo. E agora estou na fase do projeto, de buscar recursos para fazer o longa, O Amor de Maria Firmina dos Reis, se chama. Veremos concretizado brevemente, se Deus quiser. Quero. Com certeza. Queremos. A força. Eu acho que a gente vai conseguir. Quem esteve aqui há pouco tempo atrás, falando sobre o trabalho dela, Mulheres na Canção, foi a Denise Mello, com a pesquisa, o livro. A Denise foi minha colega na Santa Marcelina, no MBA de Canção Popular. E dela resultou, no caso dela, o trabalho de conclusão de curso, que ela ampliou e veio a pesquisa toda do livro. E ela veio aqui falar sobre as mulheres invisibilizadas, né? As cantoras e compositoras invisibilizadas, inclusive naquelas situações em que elas eram parceiras de homens e eram esquecidas, eram deixadas apagadas. Sim. E foi muito interessante o papo com a Denise, eu li o livro da Denise e fui ver o show e ela canta uma canção sua, das canções que você musicou. Sim. Aqui no estúdio temos uma fã incondicional desta canção, que se encontra ali naquele cantinho, acenando com a mão. É apaixonada por essa canção, que a Denise canta no show. A gente fica na torcida, né? Sempre. Eu, particularmente, sou um ardoroso torcedor de que todos os meus colegas sejam vitoriosos e tenham sucesso nas empreitadas que realizam, porque eu tenho, acima de tudo, uma preocupação de que a música, a arte, é uma coisa para ser socializada, né? A gente tem que compartilhar, tem que dividir. Então eu acho que a gente tem que aglutinar forças, socializar, para conseguir sobreviver
do ponto de vista da urgência e da rapidez que a vida tem sido nos últimos tempos, né? Socorro, eu queria agora falar um pouco, que você contasse um pouco do projeto novo, do novo álbum, Dharma, que tem participações muito especiais, né? Conta pra gente aí. Sim, é um álbum para celebrar, digamos assim, uma caminhada, né? Era pensando nos 20 anos, eu queria fazer um álbum assim. Veio pandemia e tal, e aí foi bom, porque de repente o projeto ganhou outra dimensão. É um disco de parcerias, muitas parcerias. Quase todas à exceção de uma, é um disco de parcerias. Pessoas que estão comigo há mais tempo, pessoas que estão chegando agora. Tem parceria com o meu vizinho Chico César, né? Nós somos conterrâneos, adoro Chico, né? É um príncipe o Chico, né? Deus a livre e o mal torne em lodo o coração, alma livre, livro lido. Tem Cátia de França, minha madrinha. Né, eu tô feliz demais porque nasceu, né? A criança perfeita, com saúde, né? Pronto, tá inteira, não tem problema nenhum de fabricação. Seu nome é irrelevante, bastante é a ironia, cortar a corda de se equilibrar. Tem uma meninada aqui da periferia de São Paulo, um projeto que eu fiz com a Trattori e numa fábrica de cultura, o Fio, Fabrício Mascati, a Isadora Tito numa canção. Tem a Zélia Dunca, que é uma graça ter a Zélia como parceira e cantando também. Então é um disco de parceria e tem algumas participações, né? Das participações o Chico César, a Nausete, que eu adoro desde sempre, desde muito antes. A Zélia Dunca, nossa, Ana Costa, vou me esquecer alguém? Será? Não quero esquecer de ninguém. Mas se eu esquecer, vocês vão... Vou falar, ó, se eu esquecer, vocês vão ouvir o álbum inteiro que se chama Dharma. E tá todo mundo lá, que você me pegou de surpresa, e há muita gente no disco. Mas é uma reunião. Tem música com a Patrícia Bastos, tem um coro potente numa das canções, né? Um coro de artistas indígenas e ativistas das causas indígenas no Brasil. Eu não quis cantar essa canção sozinha, porque eu acho que tinha que ter a voz dessa turma. É uma canção minha e da Patrícia Bastos. Tem bicho botando a mata no chão. Esse bicho não respeita a mata, não. Eu gosto muito desse trabalho. E tem já, inclusive, um show inteiro gravado, foi gravado no Itaú Cultural, que se chama Dharma, o show na íntegra. E tem tanto ego assim, desgovernado, amando a si mesmo, acima de tudo, tirando proveito de todo absurdo. E tem os arranjos e a direção musical do Ricardo Vinini e do Jorge Ribas, que é meu parceirão desde o começo. É um disco que é um trio. É um descasso. É um disco muito legal, eu gosto Descação, disco lindo. Já ouvi, assim, teve um dia que eu fiquei ouvindo em looping. Então, sou suspeito para falar, mas posso garantir que é um descasso. É muito brasileiro, nessa coisa das violas, da viola caipira, mas aí um pouco um pé no rock and roll. É interessante. Eu acho que ele é muito diferente e me abre para outros lugares. Eu gosto muito por isso.